Olá, pessoal do Genkidama! Eu sou a Givalin e hoje venho aqui com vocês falar sobre o episódio 6 da terceira temporada de Fruits Basket, disponível na Funimation, já legendado para você, tá bom? Então confere lá. Bom, esse episódio é um dos pontos mais importantes de conflito de toda a história de Fruits Basket, porque finalmente a gente tem um pouco da explicação da história de quem é a Toru, a origem dos sentimentos dela, por que ela age como ela age, qual que é essa questão que tá rolando entre ela e o Kyo, por que que eles não se agarram de uma vez, por que que ela não se joga, não se permite de uma vez. Bom, o que que a gente tem nesse episódio? Primeiro, a revelação de Shigure, que a maldição vai se desfazer sozinha por pequenas coisas que vêm acontecendo que enfraquecem o laço que os amaldiçoados têm entre si e com Akito. Então, um exemplo é quando Hatsuharu deixou de voltar para os braços de Akito no episódio passado, quando Akito chamou por ele, né? Outros exemplos, pessoas saindo da casa principal. O Yuki buscando ficar longe da redoma dos Somas e ser ele mesmo e começar a interagir com as pessoas de fora. Outro exemplo, a entrada da Toru nesse círculo aí dos amaldiçoados e trazendo eles um pouco para fora das dores de cada um. Então a maldição vai eventualmente se desfazer. A gente não sabe quando e não tem exatamente qualquer tipo de previsão. E é aí que a Toru começa a sentir. Não, mas quando vai ser? Porque tem que ser logo, senão o Kyo vai ser preso. E nessa hora a gente tem ali, né, o Shigure falando: Cara, todo mundo sabe dos 12 signos que o Kyo vai ser preso. Mas esse é o papel dele, então a gente não se importa, a gente não faz nada sobre isso, então a gente entende um pouco da submissão, do peso que recai sobre o Kyo nessa dinâmica, né, dos 12 signos, por ser o gato, o quanto a comparação ali que os outros fazem com o Kyo, entre si e o Kyo, fazem eles estarem num lugar melhor, e o quanto isso não pesa em cima do Kyo, né? E, poxa, Toru vê aquilo e fica, meu Deus, né? Como assim? E a gente tem a Toru desenvolvendo sentimentos pelo Kyo, a gente tem visto nos últimos episódios, e a gente entende aqui porque que ela luta tanto contra isso, porque a Toru sempre foi uma menina solitária, desde quando o pai dela morreu. Infelizmente a gente não teve até agora aqui no anime a explicação, a história da mãe da Toru com o pai dela, com Katsuya. A gente tem isso no mangá. Se você puder, leia a história dos dois no mangá, porque a história dos dois é linda, é muito bonito como eles ficaram juntos e o que aconteceu com o Katsuya. A gente vê todas essas coisas que tem pingos nesse episódio, a gente vê no mangá o que aconteceu. Enfim, e a Toru se sentiu muito sozinha quando a mãe entrou em luto, quando a Kyoko se afastou todo pelo luto da morte do Katsuya. E ela estava sozinha pela morte do pai e pela distanciação da mãe. E ela fez de tudo para trazer a mãe de volta. O quanto ela não se esforçou ali para perder um pouquinho dela mesma, segundo ela, né? Para poder trazer a mãe de volta. Então, a Toru acha que o que ela fez é uma coisa horrível, né? O que a Toru fez, né? Começou a imitar o jeito de falar do pai. Isso é uma coisa muito importante e eu deixo aqui isso bem, como eu posso dizer, uma crítica até à dublagem brasileira que não traz a polidez da fala da Toru, tá? A fala da Toru é assim porque ela imitava o pai. E a Toru acha que é um absurdo ela imitar o pai, que aquilo mostra um lado egoísta dela e para manter a mãe perto, porque ela ficou com raiva do pai. O pai morreu, a mãe se afastou e ficou com raiva do pai, então para manter a mãe perto eu vou imitar o pai. Enfim, ela acaba se culpando muito por dar o seu melhor em amar alguém, né? E
Aí entra essa questão do luto da Toru pela mãe. Ela não quer esquecer a mãe, porque a mãe foi desaparecendo, a mãe morreu. Ela não quer esquecer a mãe. E gostar do Kyo, pra Toru, é esquecer a mãe, né? A gente vendo aqui desesperada e ficar, não, uma coisa não anula a outra, mas pra Toru não é isso, porque ela já viveu o luto ali com o pai dela, a mãe dela foi esquecendo da existência dela, então a Toru precisa entender, precisa aceitar em si mesma que a mãe dela continua viva dentro dela, tanto que o avô dela começou a chamá-la de Kyoko, é totalmente deliberado, o avô dela é sensacional, começa a chamá-la de Kyoko para mostrar para Toru que a Kyoko continua viva dentro deles, né, que não é os objetos, não é porque a presença dela não tá aqui mais de forma constante, que a Kyoko desapareceu, né, a Kyoko é parte da Toru, tanto quanto o Katsuya é parte da Toru e tá tudo bem, sabe? Mas a Toru precisa do tempo dela para conceber isso, senão ela fica ansiosa, etc. Então, e o Kyo tá totalmente disposto e apaixonado por esse lado da Toru. É uma coisa muito bonita de se ver a Toru aceitando ali o amor dela. Então, Fruits Basket não é sobre sair correndo para os braços do amor e se esforçar para estar junto com o seu amor. É muito mais para entender a si mesmo, para poder então amar, né? Para poder então permitir a entrada das pessoas. E a gente vê isso com a quebra da maldição, etc. O episódio vai se encerrar com uma cena bastante forte, porque ao longo do episódio a gente viu que o Kyo conheceu a Kyoko, inclusive no mangá é assim que a gente fica sabendo da história do Kyoko e do Katsuya, porque é quando o Kyo era pequeno, a Kyoko contou a história deles pro Kyo, e aqui a gente vê eles interagindo, é muito legal a gente saber que o Kyo conheceu a Kyoko e teve várias trocas ali divertidas, e enfim, a gente vê com essa cena da Kyoko morta no chão, sangrando e dizendo: "Eu não vou te perdoar". Então, o que é isso? O que ela não vai perdoar? E o Kyo está totalmente travado nessa situação e com um pânico no rosto dela. Então, a gente entende que ele também tem as razões dele para não se declarar pro Toru. Não é só sobre seu gato, é sobre muita coisa que rola dentro do Kyo. E talvez a gente vá ver isso no episódio 7, não sei. Vamos aguardar e ver aí cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada, pessoal. Eu sou a Givalin, me segue lá no Twitter e tchau, tchau. E aí pessoal, aqui é Leonardo Rodrigues, redator do portal Genkidama, e hoje eu vou falar um pouquinho do episódio 6 de Bakuten. Lembrando que Bakuten está disponível na Crunchyroll, sendo lançado semanalmente para ser assistido legendado, com o nome de Backflip. Pesquisando por Backflip, vocês encontram Bakuten. Essa diferenciação no nome é basicamente a tradução do japonês para o inglês para o lançamento internacional do anime. Então, procurando por Backflip na Crunchyroll, vocês encontram por Bakuten. Bom, faltam poucos dias para o time de ginástica do Colégio AO disputar a competição de ginástica da província. Os 2 melhores times se classificarão para a competição regional. Então todos os atletas estão muito focados e muito determinados em treinar e aprimorar cada vez mais os seus movimentos individuais e a sincronia da coreografia que eles têm que apresentar em grupo. O Shotaro, que é o protagonista da história, ele segue evoluindo muito na ginástica. Ele era um completo novato na ginástica rítmica, ele não praticava esse esporte até entrar para o time do Colégio AO, e ele está realmente conseguindo acompanhar, conseguindo pegar os movimentos, mas tem um movimento específico, em um momento bem específico da coreografia, que o Shotaro está com uma dificuldade, que é fazer uma parada de mão, no momento que todos os 6 atletas têm que fazer a parada de mão, e essa dificuldade do Shotaro em conseguir fazer com perfeição o movimento está deixando ele muito nervoso, porque ele tem muito medo de acabar atrapalhando a equipe, né? Então, ele acabar caindo, ele acabar se desequilibrando, não fazendo o movimento da melhor forma possível, e nisso a equipe ter pontos deduzidos aí na hora da competição. Então isso está deixando ele bem nervoso. E todos os 6 atletas do time do Colégio AO estão muito determinados a um dia chegarem no campeonato nacional. E o primeiro passo para isso é vencer o campeonato da província. Conseguir ser um desses 2 times classificados para avançarem para a competição regional. Enfim, chega o dia da competição da província e eles estão bem nervosos, mas bem determinados a darem tudo de si. E alguns atletas do Colégio Shiro vão lá assistir a competição, né? O Colégio Shiro fica numa outra província, então eles não competem nesse estágio na mesma competição.
Tanto que o Colégio Shiro já está classificado para o campeonato regional. E eles vão lá assistir o desempenho do Colégio AO. A Sal, que é a assistente do time de ginástica do Colégio AO, desenhou um uniforme novo para eles. Então, com isso e a coragem que o técnico dá para eles, né, na hora que eles têm que entrar no ginásio para competir, principalmente o Shotaro, dá um gás a mais aí para eles enfrentarem essa competição. Algo bem interessante desse episódio 6 de Bakuten é que a gente consegue vislumbrar melhor o nível que essa equipe do Colégio AO tá com a ginástica deles, né? Como eles estão como uma equipe de 6 integrantes agora. Porque lá no primeiro episódio tem aquela competição que o Colégio AO participa, sem o Shotaro e sem o Ryoi ainda só com 4 membros. E agora, com 6 membros, eles estão finalmente competindo e a gente consegue ter uma noção de como eles estão, né? Do que já avançou, do que precisa melhorar, e dá uma curiosidade para ver como vai ser essa questão da competição, como vai ser o resultado dessa competição da província, como poderia ser um torneio regional, e fica aquela coisa, nossa, será se eles vão chegando no nacional, não vão? Então esse episódio ele é muito legal por isso, assim, porque os episódios anteriores estavam muito naquilo do treino, deles realmente estar aprimorando, e nesse a gente tem eles colocando isso tudo à prova. Então isso é muito interessante. E é isso, dá mais e mais curiosidade de continuar acompanhando o Bakuten. Esta é a análise do To You Eternity, episódio 6. O que aconteceu nesse episódio? Primeiro, parece que a trama da menininha acabou com ela morrendo. Eu falei que tava com medo de ser uma fórmula episódica em que todos os personagens que o cachorrinho conhece acabam morrendo. Mas é isso que vai ser, pelo jeito. Mas enfim. Esse episódio foi muito bom. Teve umas coisas engraçadas e cena de ação, pelo menos. Começando. Nesse episódio, a gente vê o cachorro indo numa viagem com a velhinha pra chegar na cidade dela. Aí tem uma das cenas, eu já mostrei cenas what the fuck nessas resenhas, já falei de algumas cenas malucas, como o urso gigante, mas a cena que eu vou falar agora é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. O cachorro na sua forma humana tá caminhando e a velhinha tá com fome, aí ela vê a perna ferida dele e tenta comer na forma humana. A velhinha pula pra cima dele e tenta comer a perna dele, com ele andando. Cara, que loucura. Eu sei que alguém com fome faria alguma loucura, mas pular na perna de uma pessoa enquanto ela tá andando pra tentar comer com os dentes, cara, isso é loucura. Mas enfim, né? Depois dessa cena que eu fiquei, 5 minutos parado, pensando e refletindo, a velhinha joga o cachorro, que se transforma na menininha, numa árvore, e ele tá com umas frutas pra ela, né? Tá com um monte de fruta na cara dela. Toma, por favor, coma isso. Tá comendo a cara da velha. E depois que ela come, ela fala, arigato, fala obrigado. Aí ela acaricia a cabeça, obrigado. A velha tentou comer a perna de um ser humano enquanto ele anda. Ela tava com tanto fome assim. Por que ela não falava, ajuda a pegar umas frutas? Não, vamos morder a perna que tá sangrando do cara. Nossa, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, nesse episódio aconteceu muita coisa. Primeira jornada dos dois caminhando por aí até chegar na cidade. A velhinha ensina finalmente esse cachorro a falar. Agora ele fala meio Tarzan. Oi, eu cachorro falante. Você véia canibal. Ele começa a falar. E depois também tem outra coisa que acontece, que é lá pro metade ou pro fim do episódio, se eu não me engano. Que aí sim fica divertido, porque do nada surge uma árvore, do nada, que começa a atacar o cachorro. Eu vou chamar de cachorro, mas é uma esfera, mas é cachorro. A árvore ataca o cachorro, entra na pele do cachorro e começa uma cena de ação, porque a árvore vai roubando as formas que o cachorro assumiu.
Então a gente comunica com a espécie de Deus. Eu achava que era o cachorro, mas é o Deus que criou o cachorro. E o Deus chega e fala, pergunta, o que é você? Aí o Deus fala, eu te criei como teste. E essa árvore que veio do nada tá querendo me impedir. Ou seja, não explica nada. Ele não fala o que ele é e não fala o que é a árvore. Mas a gente sabe que a árvore tentou impedir o cachorro. Então temos uma cena lá de ação dele tentando derrotar essa árvore que surgiu do nada para impedir ele de fazer eu não sei o que. Tudo será esclarecido depois, mas esse final, a animação ficou bem legal. Teve uma cena de ação bacana, teve tensão finalmente. E teve, eu acho que um risco do cachorro morrer, finalmente, né? Imortal, nunca teve risco de morrer. E eles estão aproveitando que o cachorro se cura para criar cenas gore com ele. Muita cena gore. Eu fico com peninha de ver essas cenas deles machucando o cachorro. Eu não acho muito legais. Tomara que diminuam. Já é ruim com o ser humano. Agora com o cachorro ver cena de gore, aí meio que complica. Mas sim, esse episódio foi divertido. Foi engraçado por causa do absurdo das situações. Principalmente da velhinha tentando comer a perna do cara. E foi legal por causa da cena de ação bem animada que teve no fim. Episódio bacana, tomara que continue assim. Vá por esse caminho. É melhor o absurdo engraçado, cheio de ação, do que o drama sem lógica que às vezes tenta construir. E é isso aí.